Oi, gente. A gente inicia hoje o nosso quarto bimestre. Olha aí, o último bimestre de 2020. Então vamos começar bem, né? Reta final, rumo, né, ao novo ano na escola, ao novo ano em nossas vidas, né? A gente espera que o próximo seja bem diferente desse que a gente está vivendo, mas ainda temos a agradecer, né? Porque graças a Deus nós estamos aqui, né? Estudando, aprendendo, eu tendo a oportunidade de passar para vocês o que eu sei. Então a gente, apesar de tudo, a gente ainda tem muito a agradecer. Mas não deixa de ser motivador, né? Ser a reta final. Então vamos lá. A gente começa o nosso quarto bimestre falando sobre estrutura verbal. E logo depois nós vamos falar sobre verbos regulares e verbos irregulares. Professor, são dois assuntos? Sim, são dois assuntos. Mas, para a gente estudar verbos regulares e verbos irregulares, fica mais fácil se a gente conhecer a estrutura do verbo, como ele é composto, digamos assim. Então, por isso, antes, nós vamos estudar estrutura verbal. É por aí que a gente começa. Para começar, eu separei uma ilustração, gostaria que vocês aí observassem. Tem uma parede ou um muro, né, sendo construído, dá até para ver os trabalhadores ali por perto. A gente vê os blocos e vê esses blocos sendo colocados um ao lado do outro, sendo unidos ali pela massa, não é mesmo? E eu coloquei o seguinte: assim como uma casa precisa de blocos, aí abaixo tem em vermelho, comprássemos, né? O verbo comprar conjugado, né? No pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E observem que ele está assim dividido em pedacinhos unidos ali pelo hífen. E abaixo eu dou sequência ao que eu escrevi acima. Assim como uma casa precisa de blocos, os verbos também possuem seus blocos, que são as partes que fazem parte da estrutura de um verbo, e são chamadas morfemas. Então, vamos lá. A casa, ela é formada por blocos, e os verbos são formados por morfemas. Assim como cada pedacinho é cada bloco, cada pedacinho do verbo é um morfema. Então, olha lá, casa feita de blocos, verbo de morfemas. E como são chamados esses morfemas? Temos aí 3 nomes: radical, vogal temática e desinências. A gente vai ver cada morfema separado, começando aí pelo radical, né? É um morfema muito importante, pois nele está o significado essencial do verbo. Eu coloquei exemplos, olha lá: estudar, escrever, partir. Observem que o que é o radical está em letra maiúscula. É o pedacinho que permanece sempre do mesmo jeito. Esse é o radical. E para encontrar o radical de um verbo, é só retirar as 2 últimas letras do infinitivo. O que é o infinitivo? Lembrando, é o nome do verbo. Andar, vender, comer, estudar, escrever, partir, esse é o infinitivo. E como a gente acha o radical a partir do infinitivo? Tirando as 2 últimas letras. Então, olha aí, mais exemplos. Amar. Se você tira as 2 últimas, está aí em letra maiúscula o radical. Partir e vender. E para confirmar isso que eu disse, que é aquele pedacinho que sempre fica do mesmo jeito, eu coloquei conjugado. Olha lá, o amar, o radical, é o A e o M. O am. Amo, amei, amava, amar, amarei. Conjuguei em vários tempos, né? Usei uma pessoa só, né? Só a primeira pessoa aí do singular. Olha lá, o radical se repetindo, assim como no verbo partir e no verbo vender. Esse é o radical. Vogal temática.
é a letra que faz a ligação entre o radical e as desinências. Na língua portuguesa nós temos 3. Não tem pegadinha. Se o nome é vogal, mesmo que seja temática, A, E e I são realmente vogais. O A caracteriza os verbos pertencentes à primeira conjugação. Tem lá em cantar, em estudar. O E caracteriza os verbos da segunda conjugação e o I, os verbos da terceira conjugação. O verbo por, que eu tenho certeza que vocês pensaram, ok, temos o A, o E e o I. E os verbos que não têm A e I, como por exemplo por, né? E até os seus derivados, compor, repor, depor, pertencem a qual conjugação? Porque não falou, a gente não tinha falado ainda sobre o O, não é isso? Eles pertencem à segunda conjugação. E eu explico a vocês por que eles pertencem à segunda. Porque na forma arcaica do português, não era por, era poer. E aí, apesar da evolução da língua, né, que a gente sabe que a língua é viva, ela vai mudando com o tempo, o E desapareceu, né, na forma infinitiva. Não é mais poer, agora é por. Mas a gente continua considerando como da segunda conjugação, até porque quando conjuga, né, o E aparece. Olha, põe, pões, põe. Ok? Então, temos o A, o E e o I, marcando as conjugações. São essas as vogais temáticas. Mas se, por exemplo, aparecer lá um verbo terminado em OR, que tem a vogal temática O, você vai lembrar que ele pertence também à segunda. Não existe a quarta, ok? Vamos adiante. Acho que adiantou demais. Deixa eu achar aqui. Antes de falar das desinências, vamos lá. Falei de radical, falei de vogal temática. Então, o próximo morfema, desinências, certo? Mas antes da gente falar aí das desinências, eu falo para vocês o seguinte, que o conjunto formado pelo radical e pela vogal temática, que são os 2 morfemas que nós acabamos de ver, tem o nome de tema. Então, olha aí, o estude, que é o radical do verbo estudar, mais o A, que é a vogal temática, dá estuda. E estuda é o tema do verbo estudar, ok? Então, radical, vogal temática, e entramos aí com o tema, que é a junção desses 2. E agora sim a gente chega nas desinências. São morfemas que se juntam ao radical, né, tanto ao radical quanto à vogal temática, para indicar as flexões do verbo, já que o verbo é flexionado em número, em tempo, em modo e em pessoa. A gente sabe que os verbos têm singular e plural, a gente sabe que os verbos têm presente, pretérito, futuro, pessoa tem primeira, segunda e terceira, e modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E os nomes das desinências? 2 tipos, modo temporal e número pessoal. Coloquei aí cantássemos, para exemplificar para vocês. A gente tem ali o canta, que a gente já sabe que o cante é o radical, o A é a vogal temática, então o canta é o tema, ficou para lá. O semos, desinências. O se é a modo temporal. O que ela indica? Que o verbo está no pretérito imperfeito, que é o tempo, do subjuntivo, que é o modo. E ainda temos o mos, que é a desinência, número pessoal. Indica que esse verbo está na primeira pessoa do plural, ou seja, nós. Primeira pessoa, indicando, e plural, ok? Que no caso é nós, por isso cantássemos. Ainda coloquei outro exemplo para a gente ver o geral, né? Falar e analisar, buscar aí nessa forma verbal. Falavam todos os morfemas. Temos
Qual radical? Peraí, falavam, o infinitivo, o nome desse verbo é falar. Então, se eu tirar o R, vai ficar o fal, que é o radical. Vogal temática, que indica a conjugação. Verbo falar, o a, temos até um verbo da primeira conjugação. Se juntar o radical e a vogal temática ali, ó, fala, que é o tema. O que veio depois, desinências. Já marquei aí as duas. O vá é a modo temporal e o M a número pessoal. O vá indica o quê? Que esse verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. E o M é a número pessoal. Falavam, acabei de pronunciar. Eles falavam. Esse verbo está na terceira pessoa do plural. Eles falavam. O M, a desinência, número pessoal. Então, assim, nós vimos até agora a estrutura verbal. Vimos, coloquei lá no início os blocos, formando a casa para, entender do que a gente ia falar, que a gente ia falar de cada pedacinho do verbo. Vimos todos os nomes, vimos que cada pedacinho recebe de uma forma geral o nome de morfemas, mas cada um deles tem seu nome particular. Todos são meninos, ou todas são meninas, mas cada uma tem seu nome. Pedro, Paulo, as meninas. Ana, Vitória, Marta. Ok? Morfemas, mas cada um tem o seu nome. Aí, pessoal, cada pedacinho. Vimos estrutura verbal, como eu falei no início. Chegamos aí ao que a gente chama de verbos regulares e verbos irregulares. Começamos pelos regulares. São aqueles que, ao serem conjugados, não sofrem modificações em seu radical. Opa! Entenderam agora porque a gente estudou estrutura verbal antes? Radical. Se eu não tivesse explicado para vocês agora o que é radical, vocês iam fazer. O que é radical? Não sofre modificação onde? E eu tenho certeza que ninguém pensou dessa forma. Porque está fresquinho aí na cabeça de vocês o que é radical. Não sofre modificações no radical. Se não sofre, é regular. Coloquei de exemplo o verbo partir, conjugado aí em 3 tempos do modo indicativo. Presente, pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Se o verbo é partir, a gente tira as duas últimas, o I e o R, e fica o radical, até a letra T, ok? Observem aí, nem vou ler tudo, mas só está em verde. Só de você olhar, você vai perceber o quê? Parte, 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 parte. O parte está em todos. E não só nesses aí, ok? Se tivesse aí o pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, da mesma forma, o parte estaria repetido. Verbos regulares. E os irregulares? Ora, são aqueles que, ao serem conjugados, sofrem modificações em seu radical ou terminações. E aí tem o verbo medir de exemplo. Medir, tiramos o IR. Sobrou med, até a letra D. Presente, eu meço. Opa! Esse radical já sofreu uma modificação, porque o D virou C com cedilha. Verbo irregular. Diferença do regular para o irregular, justamente essa alteração no radical. Como saber se um verbo é regular, ou irregular? Basta conjugar no presente ou no pretérito perfeito do indicativo. Porque o que acontece? Às vezes você pega um verbo e você conjuga em determinado tempo e o radical ali ele se mantém. Então a gente tem esses 2 tempos aí que a gente chama assim, dos tempos chaves, presente e pretérito perfeito, ambos do indicativo, que você conjuga para você vai ver. Se o radical aí não sofrer modificação, é certeza que ele é um verbo regular. Porque às vezes você pode pensar, mas eu prefiro o pretérito imperfeito e não sofrer alteração no radical e ele ser irregular. Ok? Então, presente pretérito perfeito.
que são os tempos-chave para saber se os verbos são regulares ou irregulares. Coloquei aí mais o exemplo do cantar, olha lá. Cantar, tirou o AR, o radical é o cante. Está ali conjugando, ó, no presente e no pretérito perfeito. Olha lá, cante, 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 cante. O cante está presente de fora a fora. Cantar, verbo regular. E agora, outro exemplo, fazer. Se o verbo é fazer, tira o ER, qual o radical? Faz. Presente do indicativo, eu faço. Aí tu continuou, né? Já achou estranho. Tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Gente, mas aquele faço ali tá estranho, porque tinha que até o Z. Vou tirar a prova no pretérito perfeito. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Não tem jeito. O fazer é realmente um verbo irregular. Ok? Tempos chaves, presente e pretérito perfeito. Não esqueçam disso. Então, regulares, ao serem conjugados, não sofrem modificações em seu radical. Irregulares, ao serem conjugados, sofrem modificações no radical ou nas terminações. E para saber se um verbo é regular ou irregular, quais os tempos chaves? O presente e o pretérito perfeito do indicativo. Só conjugar e observar o radical. Ok? Era isso que tínhamos para hoje. Vimos aí 2 assuntos, estrutura verbal, verbos regulares e irregulares. Mas a gente tem o encontro pelo Zoom para a gente conversar um pouco mais sobre isso, ok? Aguardo vocês. Fiquem bem e continuem se cuidando. Tchau, tchau, pessoal!